aula, tá bom, pessoal? Então, bom dia, já estamos gravando a nossa aula. Eu queria dar um bom dia a todos, uma ótima aula a todos, né? Aproveitem esse dia lindo que está em Curitiba, dia chuvoso, né? Já fazem 4 dias que está chovendo, e isto não significa que a gente não precisa mais continuar a economia de água. Oi, Patrícia, tudo bem? A gente precisa continuar a economia de água para os nossos reservatórios na região metropolitana voltarem ao normal. A gente precisa muito, muito, muito mais chuva do que isso. Tá bom, pessoal? E aproveitem que talvez neve essa semana em Curitiba. Vocês viram? Talvez dê neve. Veja só. Ah, oi? Fale? Tá cortando o teu som, Rivelino. Talvez dê neve essa semana em Curitiba. E olha, a última vez que nevou em Curitiba, mas nevou de verdade, eu tinha 6 anos de idade. E eu brinquei de neve, fiz bonequinho de neve, joguei bola de neve no meu irmão. Tudo isso daí eu fiz. Eu tinha 6 anos de idade, foi em 1975. Infelizmente, os meus pais não tiraram nenhuma foto. Eles não tinham filme no dia lá na máquina fotográfica. Antigamente, você precisava comprar um filme com tantas poses, tantas fotos, colocar na máquina, era tudo manual, etc. Né? Em 2013, teve um fato interessante em Curitiba, que foi a chuva congelada. Não confundam chuva congelada com neve. A neve forma o cristal lá na nuvem, e ele já sai da nuvem em forma de neve, em forma de cristal. Né? A água na forma sólida. Lembrem-se lá do colégio, né? E a chuva congelada, ela sai na forma de água líquida e depois, por causa da temperatura na atmosfera até ela chegar no chão, ela congela no meio do caminho. Então, ela cai finalmente na forma de gelo, não de neve. Isso se chama chuva congelada. É diferente do que neve. Para chuva congelada, você não precisa ter as mesmas condições do que para neve. Mas vamos ver, diz que tem uma massa polar gigante vindo para Curitiba, né? Ou a região, né? E se continuar essa umidade do ar, principalmente se continuar essa chuvinha, garoa, é bem possível ter neve. Mas tem que chegar a 0 grau. Algumas condições, algumas vezes você consegue ter neve a 1 grau, no máximo 2, mas isso é muito, muito, muito difícil. O ideal é que a condição chegue a 0 grau. Se chegar a -10, mas não tiver umidade no ar, não tiver essa chuvinha, essa garoa, não vai nevar. Ou tem que ter para nevar uma série de condições em conjunto, tá bom, pessoal? Então vamos ver, de repente, quinta e sexta neva. Tirem bastante foto e vocês vão mostrar depois pro professor Klaus as fotos de vocês na neve, tá certo, pessoal? Vamos lá. Então vamos torcer para que de repente dê neve. Apesar do frio, é muito legal, muito interessante. Bom, gente, eu vou começar a nossa apresentação de hoje. A gente vai, semana passada, a gente falou noções gerais de economia, noções básicas de economia. É bom para a gente rever o que a gente tinha, o que a gente já aprendeu de economia, porque aquelas noções básicas de economia a gente vai usar sempre na nossa disciplina. E hoje a gente vai entrar em gestão financeira, administração financeira propriamente dita. Vamos começar com alguns conceitos básicos, para daí, a partir da semana que vem, a gente já começar com algo bem mais aplicado. Semana que vem a gente vai ver sistema financeiro e mercado financeiro. Aí eu adoro. Meu pai trabalhou por mais de 30 anos no mercado financeiro. Então eu sempre conversava, ele me ensinou bastante coisa,
e etc. E vocês vão ver que tem muita coisa legal no sistema financeiro, mas principalmente no mercado financeiro. Então, vamos começar com a nossa apresentação. Eu estou compartilhando nossos slides. Espera um pouquinho. Ué, alguma coisa... Eu vou voltar aqui, pessoal. Uma coisa não deu certo. Lembrem-se que o professor Klaus, na sua idade avançada, ainda está aprendendo as coisas. Opa, apertei de novo errado, gente. Calma, calma, vamos lá. Mais uma vez, juro, só mais uma. Então vamos lá. Pessoal, eu gostaria de fazer uma pergunta. Vocês estão vendo o slide? Ótimo. Então, como toda semana, o nosso primeiro slide traz o título da disciplina, Gestão Financeira, a semana a qual a gente se encontra, né? Então, a semana 3, e o título daquela aula. Então, função e objetivos da administração financeira. Então, a gente vai trabalhar alguns conceitos básicos. Pessoal, é muito importante que vocês conheçam e saibam esses conceitos básicos, tá? Não é que é decoreba, não é bem decoreba. Eu não gosto dessa palavra decoreba, nem concordo com ela. Mas para saber aplicar algo no dia a dia, vocês precisam conhecer os conceitos básicos daquilo. Sem o conceito básico, você não consegue ir adiante. Eu sempre falo daquela antiga história, né? O meu pai, por exemplo, tinha problemas de coração, infelizmente faleceu disso há 23 anos atrás, mas assim, ele estava sendo cogitado para sofrer uma operação. Se o médico não souber, o médico cardiologista, não souber que o coração é dividido em 4 partes, 4 câmaras, cada uma tem uma função específica. O coração é um músculo que tem 3 camadas e funciona dessa maneira. Se ele não souber isso, como é que ele ia operar o coração do meu pai? Não tem condições. Então ele tinha que saber aqueles conceitos básicos para daí abrir o meu pai e operar. Pode ser que ele fosse fantástico, o médico, né? O cirurgião, com o bisturi. Fantástico, mãos de anjo. Mas se ele não souber como funciona o coração, ele não consegue operar o coração. Então é importante que a gente tenha esses conceitos básicos na cabeça, para daí depois aplicar os conceitos. E é assim que funciona na vida real, tá? Sem o conceito básico, eu não consigo aplicar nada. Então hoje a gente vai discutir alguns desses conceitos básicos, para a partir da semana que vem a gente aplicar profundamente a gestão financeira no nosso dia a dia como administradores. Bom, pessoal, qual é o objetivo de uma empresa? Todo mundo pode falar assim: o objetivo de uma empresa é gerar lucro. Mas não é esse o principal objetivo econômico da empresa. O principal objetivo econômico da empresa é a maximização do seu valor de mercado. E isso a gente pode ver o tempo todo no noticiário econômico. Né? Quando falam, a Amazon chegou ao valor de $1 trilhão. A Google chegou a um valor de 500 bilhões de dólares. E assim por diante. Hoje, a nossa visão econômica, é claro que lucro é importante, lucro é básico, sem lucro nenhuma empresa funciona. Mas uma das bases da nossa atual visão econômica é a maximização do valor de mercado da empresa. E isso vai fazer com que haja um aumento na riqueza dos seus sócios. Porque hoje o Bezos da Amazon é o homem mais rico do mundo? Porque ele é dono da Amazon. E a Amazon vale $1 trilhão.
ele tem um ou dois sócios minoritários e a ex-esposa dele também é sócia minoritária. Só para vocês terem ideia, a ex-esposa, ele se separou, deu no acordo de separação uma parte da empresa para ela, uma parte pequena. E hoje ela é uma das mulheres mais ricas do mundo, tá? Então, a maximização do valor de mercado de uma empresa faz com que aumente a riqueza dos seus sócios. E isto é que torna uma pessoa individualmente mais rica ou mais pobre. Se vocês se lembram, como que era o nome daquele empresário o brasileiro, ou droga, da era Lula, aquele que tinha as empresas X, pessoal, me ajudem aí. Deixa eu até procurar aqui. Isso olha como é bom aqui. Empresas X. Eike Batista, perdão, vamos lá, desculpa aí. Algumas vezes vocês têm que levar em conta a minha idade avançada, a minha memória. No governo Lula, teve um grande empresário chamado Eike Batista, que tinha as empresas X, então ele se notabilizou por ter uma empresa de extração de petróleo, né, de exploração de petróleo, e ele foi, numa época, curto prazo, considerado o sexto homem mais rico do mundo. Então, as empresas valiam alguns bilhões. Eu me lembro, como eu conheço relativamente bem mercado, até pela influência do meu pai, eu me lembro que eu falei à época, gente, esta riqueza dele é falsa. Essa riqueza dele é nominal, não é verdadeira. Ao contrário do Bezos e de outros grandes magnatas que têm uma empresa que tem riqueza verdadeira, que você pode transformar efetivamente em dinheiro. E o Ike Batista não. Tanto que ele caiu, né? Depois chegou até ser preso por corrupção e tudo mais, tá? Então, o objetivo econômico de uma empresa é maximização do seu valor de mercado para aumento da riqueza dos seus sócios. E para isto, ela precisa fazer um investimento. Ela precisa, os sócios precisam investir capital ali dentro para a empresa poder fazer seu processo, serviço ou produto, vender e ganhar dinheiro. E no mercado, a gente fala que quanto maior o risco, maior o retorno, quando dá retorno, né? Risco, a palavra risco significa que eu posso ganhar ou posso perder. Então, tem algumas atividades que têm um risco muito grande. Isso significa que eu tenho tanta chance de ganhar bastante, quanto eu tenho muita chance de perder bastante. Existem algumas atividades com pouco risco. Significa, eu vou investir o meu dinheiro ali, eu vou ganhar, independente de qualquer coisa. Mas a gente sempre coloca que é uma coisa muito comum no mercado. Quanto maior o risco, mais eu ganho, se eu ganhar. Mas, em compensação, se eu perder, eu perco tudo. Quanto menor o risco, uma atividade de baixo risco, eu nunca vou ganhar muito, mas eu sempre vou ganhar. E a empresa também tem como objetivo econômico a geração permanente de lucro e caixa. Eu falei semana passada que a gente estuda a economia capitalista. Mas, gente, lucro deve ser dado em todo tipo de empresa, mesmo dentro de uma economia comunista. Porque o lucro ele serve para, no mínimo, o reinvestimento dentro da empresa. A gente sabe que equipamentos vão ficando depreciados ao longo do tempo, vocês sabem o que é depreciação, né? Então a gente tem que trocar equipamentos, a gente muitas vezes tem que fazer outros tipos de investimento, etc. Então o lucro é necessário para qualquer tipo de empresa. E o caixa é para giro de capital, né? A gente vai ter uma ou duas aulas
onde que vamos falar só disto. Então, quando a gente faz uma empresa e busca o nosso objetivo econômico, maximização do valor da empresa, aumento da riqueza dos sócios, geração de lucro, caixa, etc., a gente precisa fazer atividades empresariais, o que a gente chama de atividades empresariais. Entre essas atividades empresariais, a gente tem operações, investimento e financiamento. Eu já vi alguns colocarem investimento e financiamento junto. Eu não concordo com isso, porque são dois tipos de operação extremamente diferentes, tá? Elas têm ligação, obviamente, também com operações. Todas as atividades empresariais, elas conversam entre si. Vamos dar uma olhada o que é cada uma dessas atividades empresariais que formam a administração de uma empresa? Então, a gente tem as atividades operacionais, que elas existem em função do negócio da empresa, da finalidade da empresa, né? Então, eu vou fazer uma operação física, não estou falando de operação de investimento, operação de financiamento, operação física, eu vou construir um produto, prestar um serviço e assim por diante. E esta atividade operacional, ela tem que dar um retorno adequado para que eu continue meus investimentos, tá? As atividades operacionais, o que ela gera em termos financeiros da empresa, tanto em gasto quanto em lucro, né, em receita, ela entra direto, é uma conta integrante da demonstração de resultado do exercício, né? Famoso DRE, que a gente vai discutir mais tarde. E daí, a partir disso, a gente pode ver se nossas atividades empresariais geram lucro ou prejuízo. Entre as atividades empresariais que servem para fazer o meu produto, processo, serviço, que eu vou disponibilizar para a sociedade, a gente pode colocar compra de matéria-prima, insumos, venda, salário, aluguel e tudo mais que for relacionado à operação propriamente dita da minha empresa. Não é difícil, né, gente? Atividade empresarial, operacional é aquilo que vai gerar o meu produto, processo, serviço que eu vou vender. Dentro da administração de uma empresa, a gente também tem atividades de investimento. O investir, eu vou colocar dinheiro, recurso em algo para gerar uma atividade, com a finalidade de gerar mais lucro, mais fluxo de caixa e assim por diante. A gente pode ter aplicações de recursos, e daí, no nosso caso, gestão financeira, a gente fala basicamente em recursos financeiros, né? Em caráter temporário ou em caráter permanente. Quer dizer, pode ser por um curto tempo ou pode ser definitivamente. Mas esses recursos têm como função principal dar suporte às atividades operacionais que a gente viu na slide anterior. Então, a gente pode dizer que nós temos investimentos temporários, onde a gente pega recursos financeiros e investe em alguma coisa, ou investimento permanente, que vai ser no nosso ativo permanente. Ativos são todas as funções dentro da empresa que vão gerar lucro para a gente, que vão gerar receita para a gente. Então, por exemplo, eu vou aumentar a minha empresa. Pô, meu movimento está enorme. Qual que é a tua empresa, professor Klaus? Ah, minha empresa é de máscara cirúrgica, né? Máscara para proteção aqui do nariz, da boca, etc. Isso está vendendo como água, né? Ah, eu tenho uma empresa de álcool gel, está vendendo como água, né? Então, eu preciso aumentar a minha empresa. O que eu faço? Eu faço um investimento na minha atividade operacional. Eu posso fazer esse investimento por pouco tempo, contratar funcionários por tempo delimitado, por exemplo, para dar maior giro no meu estoque, ou posso
fazer um investimento no meu ativo permanente. Por exemplo, eu vou aumentar a minha fábrica, a construção, eu vou comprar novas máquinas e etc. Existem outros tipos de investimento, como, por exemplo, as aplicações financeiras. Sobrou uma parte do meu lucro, ou eu não vou deixar parado, eu vou fazer uma aplicação financeira. Ah, eu não vou fazer um investimento no meu ativo permanente. Por quê? Ah, o mercado está muito ruim. Então eu vou guardar, deixar no banco, fazer uma aplicação financeira. Gente, a principal função do investimento é gerar mais receita e, consequentemente, mais lucro. Então, a atividade operacional é gerar um produto, processo, serviço para vender, para obter receita. A atividade de investimento, ela é feita normalmente fora a aplicação financeira e algo do tipo, ela é feita normalmente nas atividades operacionais e ela tem como, daí independe qual é a atividade de investimento, ela tem como objetivo básico gerar mais lucro, gerar mais fluxo de caixa e assim por diante. Não necessariamente ela vai gerar mais lucro, mas se ela gerar mais fluxo de caixa, já é benéfico para a empresa. E, finalmente, entre as atividades empresariais, a gente tem atividades de financiamento. Financiamento é diferente do que investimento. Normalmente, investimento, a gente já tem aquele dinheiro, aquele recurso financeiro, e daí a gente vai investir na nossa atividade. Financiamento, a gente não tem aquele recurso financeiro. A gente precisa tomar emprestado aquele recurso financeiro. Ele pode ser, por exemplo, para uma atividade de financiamento, de investimento. Mas este financiamento também pode ser para tapar buracos, para nosso passivo financeiro, para ajustar o nosso patrimônio líquido e assim por diante. A gente diz que uma atividade de financiamento ela vai ser feita em função dos efeitos das decisões tomadas sobre a forma de financiamento das atividades de operação e investimento. Quando a gente fala de financiamento, a gente está falando de captação de empréstimo bancário, integralização do capital da empresa, por exemplo, abrindo ações no mercado, né, liberando ações no mercado, na Bolsa de Valores. Pode ser através da emissão de debêntures. Debêntures é pouco usado, debêntures, mas nas décadas de 70, 80 e até 90, as debêntures foram muito utilizadas. São espécies de ações com tempo programado, tá? É tipo uma ação de uma empresa, mas com tempo programado. Então, o investimento, ele pode ser o financiamento pode ser para investimento ou para cobrir um buraco financeiro, um passivo financeiro dentro da empresa. Então, gente, vamos lá, vamos rever. As atividades de uma empresa, as atividades empresariais, podem ser divididas para a gente aqui dentro de gestão financeira em atividades operacionais, é o dia a dia, o chão de fábrica, atividades de financiamento, onde eu tenho dinheiro e invisto para aumentar a minha produção, ou atividades de financiamento, onde eu tomo dinheiro emprestado, pode ser de diferentes formas, para o investimento, para investir na minha empresa, ou para cobrir um buraco dentro da minha empresa, tá? Então, o financiamento pode levar ao investimento. O investimento, obviamente, não vai levar ao financiamento, tá? Mas eu posso fazer investimento com meu dinheiro próprio, tá bom? Então, 3 atividades dentro da minha empresa: operacionais, financiamento e investimento. Todas elas têm algo em comum. Quando eu falo de atividades operacionais,
eu preciso comprar insumo, eu preciso comprar matéria-prima, eu preciso pagar aluguel, eu preciso pagar funcionário, eu preciso pagar luz, água, etc. Quando eu falo de investimento, é dinheiro que eu tenho e que eu vou aumentar a minha empresa, ou abrir uma nova empresa, uma filial, ou alguma coisa assim. E quando eu falo de financiamento, é dinheiro que eu pego no mercado para as minhas atividades operacionais, né? Atividades de financiamento, de investimento, ou para tapar um buraco financeiro. Então, todas essas atividades empresariais têm uma coisa em comum, que é a parte de finanças. Como que a gente pode conceituar finanças? E daí eu quero que vocês prestem atenção. Arte e ciência de administrar fundos, ou seja, de administrar o processo, instituições, mercados, instrumentos envolvidos na transferência de recursos, no nosso caso, recursos financeiros, né, entre pessoas, empresas e governos. Né? Vocês se lembram dos grandes atores, unidades familiares, empresas e governos que a gente falou na aula passada. Atenção, olha só, arte e ciência. Arte e ciência. Então, a parte de finanças, a parte financeira, tem algo que é matemático, que eu posso traduzir em fórmulas, que tem um comportamento previsível. Mas tem algo também que é mais psicológico. E isso a gente vai falar, por exemplo, na semana que vem, quando a gente falar de sistema financeiro e mercado financeiro. Você pega, por exemplo, Bolsa de Valores. Meu pai trabalhou mais de 30 anos com Bolsa de Valores. Né? Bolsa de Valores tem algo científico, algo que você pode transformar em números. Hoje em dia até tem aquelas empresas de tecnologia que estão desenvolvendo algoritmos para investimento em Bolsa de Valores. Mas a Bolsa de Valores tem algo muito psicológico. Isso meu pai viveu durante 30 anos e ele passou para mim. Tem algo muito psicológico. A gente vai discutir isso muito. Então, hoje, a gente sabe que o componente psicológico de finanças é muito grande. Então, começa um problema no país, pode ser de origem financeira, pode ser de origem política e tal, os investidores começam a tirar dinheiro. Por quê? Eles ficam com medo que aconteça algo, parte psicológica. Por isso que a gente fala que finanças é a arte e ciência de administrar fundos, tá? Você precisa ter um conhecimento sobre o sistema e sobre a psicologia das pessoas. Uma vez, muitos anos atrás, um economista ganhou o Prêmio Nobel da Economia por trazer a teoria de jogos para a economia. Então, a gente sempre soube que o componente psicológico na economia é muito grande, mas a gente nunca conseguiu traduzir isso. Como que a gente poderia prever ou não? Porque é um sistema caótico. Um sistema caótico é aquele que não segue uma linha pré-fixada. Ele pode estar seguindo uma linha, de repente se desviar para um lado, voltar e fazer ir para cima, para baixo. Isso que a gente chama um sistema caótico. E é muito difícil de prever um sistema caótico. Muito, mas muito mesmo. Tá? Só para vocês terem ideia, meteorologia, o sistema climático do planeta é um sistema caótico. E a gente, apesar de usar hipercomputadores, né, computadores gigantescos, alguns dos maiores computadores do mundo, eles estão a serviço da meteorologia, mesmo assim a gente não consegue acertar com muita antecedência como que vai se comportar o clima, né? Então, hoje, a gente fala que com 24 horas, a previsão do tempo, ela é extremamente correta. Acima de 24 horas, você não tem muito o que fazer, tá?
Então, isso é um sistema caótico. E a economia, pelo seu lado psicológico, é um sistema caótico também. Então, esse pesquisador trouxe a teoria dos jogos para tentar diminuir um pouco a incerteza na previsão dos sistemas econômicos, tá? Por isso que a gente fala que finanças não é só uma ciência, mas uma arte. E as finanças, elas querem responder, por exemplo, algumas perguntas. Vamos pegar como se a gente estivesse dentro de uma empresa, não no mercado financeiro, não um operador do mercado financeiro. Mas dentro de uma empresa, a finança quer responder, por exemplo, que investimentos a longo prazo deveriam ser feitos? Eu não estou falando para amanhã, para depois da manhã, eu estou falando para daqui 5, 10 anos. Para dar resultado daqui 5 ou 10 anos. Outra pergunta é, onde que seria obtido, por exemplo, o financiamento de longo prazo para custear tais investimentos? Eu devo admitir novos sócios? Devo pegar dinheiro emprestado no mercado financeiro? O que eu devo fazer? É uma outra pergunta que as finanças querem responder dentro de uma empresa. E a pergunta talvez mais importante que a gente deve responder dentro de uma empresa é como administrar, gerir as atividades do dia a dia do ponto de vista de finanças, do ponto de vista de recursos financeiros. Então, as finanças, elas trabalham na economia como um todo, mas elas trabalham também dentro da empresa. E as finanças, têm perguntas importantes a serem respondidas dentro de uma empresa. Por isso que a gente fala que as finanças são divididas em dois grandes grupos: aquele que fica dentro e aquele que fica fora da empresa. Então, por exemplo, o primeiro grupo são os chamados serviços financeiros. Nos serviços financeiros, eles determinam a concepção e prestação de assessoria e entrega de produtos financeiros. Gente, é basicamente banco e aquelas startups bancárias também que a gente vê hoje no mercado bastante via internet, né? Então, os bancos, eles são uma empresa também, têm os processos internos, mas em relação à comunidade, à sociedade, a outras empresas, eles criam e prestam serviço em produtos financeiros. Quer dizer, eles emprestam dinheiro de diferentes formas para diferentes fins. Mas as finanças, elas também se preocupam com algo dentro da empresa. E daí a gente entra na nossa disciplina propriamente dita, que é a administração financeira, é a gestão financeira da nossa empresa. Quando a gente fala da administração financeira, a gente fala da administração, gestão, né, ativa das finanças dentro da nossa organização. Com que a gente vai gastar dinheiro? Aonde que a gente vai investir? A gente vai pegar dinheiro emprestado, financiamento e assim por diante. E é disso que se trata a administração financeira dentro de uma empresa. A gente pode dizer. Pessoal, eu estou explicando rápido demais, pessoal? Vocês estão compreendendo tudo? Hein? Eu acho que sim, Não, tá professor. bom, Eu professor. fui entendendo. Agora eu não sei dizer pelos outros. Vocês, por favor, sabem que vocês estão à vontade para interromper minha aula e perguntar. Por favor, pessoal. Isto é sagrado para mim. Tá bom? Tá bom, professor. E outra coisa, se eu estiver falando muito rápido, por favor, também interrompam. Professor, o senhor está falando muito rápido. Dá para explicar mais devagar? Estejam à vontade. Pessoal, não tenham medo de falar isso. Só não xinguem o professor, nem a mãe do professor. Tá bom? Só isso que eu peço. Vamos lá. Então, dentro das finanças, vocês acabaram de ver, a gente tem os serviços financeiros,
Característica de banco oferecendo para outras empresas e para pessoas físicas. E a chamada administração financeira. Nós podemos conceituar a administração financeira como conjunto de ações que envolvem o controle, planejamento e análise de todas as movimentações financeiras de uma empresa. Olha só, olha o que o professor Klaus colocou. Administração financeira dá para fazer na nossa casa também. Pois é, gente. Dá para fazer na nossa conta bancária também. Pois é. O pessoal pensa que normalmente a administração financeira é só para uma empresa. E daí entra um problema aqui no Brasil, até quero fazer um parênteses, pessoal. Eu acho que eu já comentei com vocês, né? Que a vida média de empresas aqui no Brasil é de 1 a 2 anos, né? Principalmente micro, pequenas e médias empresas. E o grande problema delas é que elas não sabem trabalhar com as movimentações financeiras. Muitas vezes não é o produto que elas oferecem. Algumas vezes isso eu falo para os meus alunos de engenharia, né? Que os engenheiros, por exemplo, têm ideias fantásticas, maravilhosas, desenvolvem um equipamento que vai salvar a humanidade. Mas ele não sabe gerir a empresa, né? Ao contrário de um administrador, né? O administrador, ele já tem toda essa ideia, todo esse arcabouço na cabeça dele, esse conceito na cabeça dele, né? Então, assim, normalmente a gente acha que a administração, gestão financeira é só para empresas. Daí, é só para empresa grande. Ah, eu não vou contratar alguém só para fazer gestão financeira da minha empresa. Eu mesmo vou fazer. Não tenho conhecimento e eu acabo errando em todos os pontos, em todos os aspectos, em todos os momentos. O que acontece com a empresa? Ela tem um produto, presta um serviço lindo, mas ela não consegue gerir a empresa de forma financeira, tá? E daí ela acaba falindo. Esse é o maior problema que a maioria das empresas tem aqui no Brasil, tá? Por isso, esse talvez seja o maior ponto que determina esse curto ciclo de vida das empresas aqui no Brasil. E gestão financeira, administração financeira, dá para fazer na vida de vocês, na vida particular de vocês, tá? Por que dá para fazer em qualquer instante? Gestão financeira é a tomada de decisão de um investimento, que essa tomada seja racional e otimizada para gerar lucro e economia, né? Vamos pegar uma pessoa física. Ah, eu quero comprar um carro. Eu tenho que começar a analisar várias coisas. Em primeiro lugar, eu tô louco para comprar um carro. Eu tenho que comprar um carro, tem que ter um carro e tem que ser o carro XYZ. Mas antes de ir lá e comprar o carro efetivamente, eu preciso fazer uma série de pensamentos, né, de raciocínios. Primeiro lugar, eu tenho dinheiro para comprar o carro? Eu vou usar o carro? Eu vou ter dinheiro ao longo do tempo para fazer a manutenção do carro? Qual é o retorno que esse carro vai me trazer? Não é mais barato andar de Uber ou de ônibus ou andar a pé, de bicicleta, etc. Ah, de bicicleta e a pé vai melhorar a minha saúde, eu vou gastar menos em remédio. Eu estou fazendo umas elucubrações meio malucas aqui, tá, gente? Estou meio maluca. O que eu estou fazendo quando eu começo a pensar tudo isso antes de comprar um carro? Eu estou fazendo administração financeira. Eu estou tomando vários pontos, ou estou analisando vários pontos para tomar a minha decisão. A minha decisão não é só comprar um carro ou não. A minha decisão é relacionada ao investimento total que eu vou fazer e o que ele vai me trazer de retorno, né? Então, hoje, se a gente colocar no papel, é mais barato você andar de ônibus do que você comprar um carro e manter um carro a longo prazo. Tem IPVA, tem licenciamento obrigatório, tem gasolina, né, combustível, tem manutenção. Quando o carro quebra,
Daí você tem que comprar um seguro. Se você não tiver seguro, você pode bater e ter um problema sério, a tua conta pode ser bem mais alta, etc. Então, quando você está tomando essa decisão de comprar um carro, você está tomando uma decisão financeira levando em conta todo o investimento e o retorno desse investimento, tá? Esse investimento, Professor, falha. me tira uma dúvida. O dinheiro parado em conta salário, ele é prejudicial em algum momento? Não, dinheiro nunca é prejudicial, né? Senão você dá para mim não tem problema esse prejuízo, não. Não, Não, eu estou dizendo assim, se ele corre algum risco, alguma forma não, assim, ao invés não. de fazer uma transferência para conta poupança. Não, você não corre nenhum risco. A conta salário, na verdade, é uma conta transitória. Ela não é uma conta definitiva. O correto mesmo é você ter uma conta definitiva para você movimentar esse dinheiro. Então, pegar da conta salário e levar direto para a conta definitiva. A partir da conta definitiva, você vai usar o dinheiro ou você vai aplicar, fazer um investimento. Por exemplo, um investimento financeiro qualquer lá, você vai comprar ações, colocar na poupança, colocar em um fundo de investimento e etc. O grande problema da conta de salário é que ela não gera nada para você, tá? Ela não vai gerar absolutamente nada. Então, se o teu dinheiro ficar parado, ele não vai gerar lucro ali. Então, é que muitas vezes, a gente não ganha o suficiente para investir. Então, a gente já tira aquele dinheiro para pagar as nossas contas do dia a dia, pagar comida, escola, etc. Né? Mas se você tem dinheiro sobrando, o que eu posso falar para você, leve para um investimento. Leve para a tua conta definitiva e daí, a partir da tua conta definitiva, você vai investir este dinheiro, tá? O que você está fazendo aí? Eu gostei dessa observação, bem interessante, porque você está levando em conta vários itens e tomando uma decisão de investimento ou não. Porque a administração financeira pode ser que você chegue à conclusão que não é bom fazer aquele investimento. Então, você está fazendo uma administração financeira do seu dinheiro. Bem interessante isso, eu gostei dessa observação. Quem que falou isso? Me fala o nome. Fui eu, professor João. João. Ótimo, João. Bela observação. É isso que eu quero que você E, professor, para mim. dá uma dica aí para quem quer começar a investir. Oh, Aonde é o melhor hoje? primeiro, não invista em pirâmide financeira, tá? Aqueles esquemas. Eu tenho um amigo que me enche o saco toda semana para investir num esquema dele. Ah, mas quem investe em pirâmide, pelo amor de Deus, né, professor? Aí merece uma chinelada na cara. Assim, quem conduz a pirâmide financeira é muito espertalhão. Esse meu amigo, eu falo, eu sou amigo dele, mas ele é muito espertalhão. Ele é muito. Porque a pirâmide financeira ela depende do retorno do investimento a partir de novas aplicações de novas pessoas na pirâmide. Ela é proibida no Brasil, inclusive, tá? Então, eles dizem que não é pirâmide financeira, mas na verdade é pirâmide financeira. Você tem que ver o retorno que dá a cada investimento, e hoje a gente tem centenas de investimentos possíveis no mercado financeiro. Na aula de mercado financeiro a gente pode até falar mais nisso, mas tem alguns investimentos que dão retorno a mais curto prazo, curto e médio prazo, e tem investimentos que dão retorno a longo prazo. Eu diria assim, por exemplo, se você não tem nenhum problema cardíaco, e eu estou falando sério, tá? Invista em ações. Por quê? As ações a longo prazo sempre vão dar lucro, a não ser que a empresa que você investiu, ela entre em falência, né? Insolvência. Mas as ações a longo prazo sempre vão dar lucro, tá? Elas podem, a curto prazo, como aconteceu há um tempo atrás, darem prejuízo. E daí tem alguns fundos de investimento
que eles são atrelados à Bolsa de Valores. Então, eles podem descer ou subir conforme a Bolsa de Valores. Só para vocês terem ideia, 23 anos atrás, quando meu pai faleceu, a Bolsa de Valores estava em 8 mil pontos. Eu vi, acho que segunda-feira estava em 102 mil ou 108 mil, né? Então, ela subiu mais de 10 vezes, 12 vezes praticamente, em 23 anos. Isso não é muito comum. Normalmente, quem sobe tanto é tráfico de drogas, tráfico de animais, tráfico de órgãos, mas isso não é para investir nisso, tá, gente? Deixando bem claro. Não é para investir nisso. O professor Klaus falou para não investir em tráfico de drogas, de órgãos, de animais, de armas. Não é para investir, tá? Um investimento seguro, gente, seguro, que normalmente ele não dá muito retorno, mas ele vai dar retorno, a Letras do Tesouro Nacional. Isso vocês podem comprar direto com o Tesouro Nacional, não precisam nem de corretagem para isso, tá? Mesmo a Bolsa de Valores, hoje já tem meios de você investir diretamente sem precisar corretagem. Eu ainda trabalho com Bolsa de Valores, mas por causa do meu pai, né? Ainda tem alguma coisinha, não é o meu principal, mas as bolsas de valores eu ainda faço com corretagem, costume, mas você pode fazer diretamente. E daí tem fundos de investimento, só que você tem que tomar cuidado, porque a maior parte dos fundos de investimento, eles, ao você tirar o dinheiro, eles cobram imposto, né? O governo cobra imposto. E daí você tem que tomar cuidado se a taxa de administração mais o imposto que vai ser cobrado ao retirar o dinheiro fica abaixo do lucro que você vai ter ao longo do tempo. Então tem que tomar uma série de cuidados. Na verdade, como eu falei, gente, é uma arte. Não é só número, é uma arte. Você tem que examinar um monte de coisas diferentes e tem a questão psicológica no meio também, tá? Letras do Tesouro Nacional, eu coloco como básico, porque a não ser que o país entre em insolvência, né? A União, ela entre em falência. O que é muito difícil acontecer no Brasil hoje, tá? Porque o Brasil tomou um tamanho muito, muito grande. Então, é como os Estados Unidos, a dívida interna dos Estados Unidos é o tamanho do PIB deles. Mas eles têm algum problema financeiro? Não. Tanto que investem cada vez mais. O Brasil, com o orçamento de guerra que a gente teve para combater a Covid-19, que o orçamento de guerra no Brasil é basicamente aquele auxílio lá de R$ 600 por mês, que a gente gasta quase 60 bilhões de reais por mês naquele auxílio, tá? Esse é o orçamento de guerra. Para comprar equipamento, contratar médico, etc., é bem pouco que a gente gasta em relação ao restante dessa tal da Renda Brasil. Mesmo com o orçamento de guerra, a gente ainda consegue pagar as nossas contas, tá? A gente tem reservas cambiais, agora o Banco Central quer passar 400 bilhões de reais para o governo, para a União, que veio do lucro do manejo dessas reservas cambiais e etc. Tá? Então, assim, letra do Tesouro Nacional é mais segura. Um investimento muito seguro sempre foi poupança. O problema é que poupança rende quase nada, tá? Ela rende quase nada. E ela é indexada de várias maneiras diferentes, cada época de uma maneira diferente. Daí você tem que ver quanto que foi a inflação para ver se vale a pena a poupança. Por quê? A poupança ela tem uma vantagem, ela não tem, pelo menos até agora, não sei como vai ser adiante, ela não tem cobrança de impostos ao você retirar o dinheiro da poupança, tá? Então você não precisa pagar imposto. Por outro lado, a rentabilidade da poupança é bem baixa e ela tem a tendência de diminuir cada vez mais.
Então, gente, é complicado. Eu diria, se você não precisa do dinheiro agora e tem um bom coração, fisiologicamente falando, vá, faça uma revisão geral no médico primeiro e daí comece a investir em ações. Mas investir em ações é para daqui 5, 10 anos, tá, gente? Não é para amanhã. Mas é um investimento a longo prazo muito bom. A não ser que a economia toda entre em depressão, que mesmo com a Covid, mesmo com o PIB, ele tá previsto em cair 5%, 5, 6% até o final do ano, no total, né, no conjunto do ano. Não é uma queda grande, eu esperava muito mais, mas mesmo com a queda do PIB, a atividade econômica brasileira ela está andando. É que algumas vezes mercado de ações ele não se liga ao aumento ou diminuição do PIB, tá? É meio complicado. Ele tem uma parte psicológica muito grande. Então, a longo prazo sempre é bom, tá? A longo prazo é um tiro difícil de errar. Mas como eu falei, você tem que colocar o dinheiro e esquecer que ele existe por alguns anos, tá? Tipo assim, para os teus filhos, tá? Porque não é uma coisa assim que vai dar lucro muito rapidamente. O meu pai viveu disso. Ele trabalhava com o mercado de ações. Ele viveu disso. Mas é que o controle dele, a análise dele, a parte psicológica dele eram muito fortes. Eram muito fortes. Sim, era uma pessoa exemplar nesse aspecto, né? Mas não é comum, tá? Eu não sei se respondeu a teu questionamento ou deixou mais confuso ainda. Não, professor, até respondeu sim. Tá, ótimo. É que, na verdade, eu quero algo para mim começar a aprender, sabe? Algo que seja realmente de baixo para depois ir chegando às mais de cima mesmo. Hoje você pode investir em mercado financeiro, inclusive diretamente na bolsa, sem corretagem, como eu falei, e coisas pequenas. Mas assim, eu diria para você, invista aquele dinheiro que você não precisa agora, tá? Porque a não ser que ocorra um imprevisto, poder acontecer um desastre, daqui 6 meses eu preciso do dinheiro de volta. Bom, paciência. A vantagem da bolsa também tem uma outra vantagem, que se você, por exemplo, você quer realizar lucro, as ações subiram bastante. Se você vende até 20 mil reais no mês, pode ser de uma vez só ou várias vezes, você não paga imposto. Acima de 20 mil, por exemplo, eu tenho 100 mil investido na bolsa, e só que eu preciso 30 mil agora, nesse instante, aconteceu um problema. Então, se eu vender ações no valor de 30 mil reais, eu vou vender em 5 minutos, a gente vende, tá? Sério, o depósito demora 4, 5 dias úteis, mas a venda é muito rápida, tem altíssima liquidez. Se eu vender 30 mil reais, o equivalente a 30 mil reais, receber 30 mil reais, eu vou ter que pagar imposto. Se eu vender 20 mil reais no mês, eu não preciso pagar imposto. Só que esses valores, essa divisão aí, essa fronteira, ela pode mudar, tá? Então a gente tem que ficar de olho nisso. Se eu não me engano, o valor atual é para abaixo de 20 mil reais, não paga imposto, isso em um mês. Digamos que eu fiz 2 vendas de 10 mil, não tem problema. Uma venda de 20 mil, 4 vendas de 5 mil, não tem problema. Agora, se eu vendo mais do que 30 mil reais, eu tenho que pagar imposto relativo a isso, tá bom? Eu diria assim, é um bom investimento, mas a longo prazo mesmo, tá? Entendi. Então, abaixo ali dos 30 mil, então, não pagaria o imposto, então. Teria que ser ainda abaixo dos 20. Abaixo dos 20, se você tiver que vender, eu estou precisando do meu dinheiro, tenho dinheiro em ações. Quanto você precisa? 10 mil. Você vende 10 mil. Eu não estou dizendo que você obteve lucro, não. Você pode ter obtido até prejuízo. Naquele período que os teus 10 mil ficaram investidos, a bolsa caiu, tá?
Mas digamos que você precise de liquidez, você precisa transformar em dinheiro. Até 20 mil você não paga imposto por mês. Acima de 20 mil você paga o imposto. Não me pergunte a alíquota, eu não sei de cabeça a alíquota, tá? De imposto. Eu não guardo essas coisas. Tá bom? Então vamos dar prosseguimento. O que faz a gestão financeira? Tanto dentro da empresa quanto na vida pessoal de vocês. Primeiro lugar, faz o planejamento financeiro, né? Avalia necessidades de expansão da empresa, identifica desajustes e promove o ajuste das coisas, né? Então, a minha empresa precisa aumentar, contratar mais gente, comprar mais máquinas e etc. Ah, não, eu tô com mais funcionário do que eu realmente preciso, né? Essas máquinas aqui não estão me servindo para nada, coisas assim. E daí ela faz essa avaliação total da empresa e identifica problemas e sugere soluções. Essa parte de planejamento financeiro. A parte de controle financeiro, ela acompanha e avalia o desempenho financeiro da empresa. E daí é o que a gente chama também de contabilidade, tá? Ah, mas tem o especialista em contabilidade, o contador. Mas o administrador financeiro tem que ficar de olho nisso também. Ele pode até fazer, inclusive, tá? Então ele vai acompanhar como está dia a dia, de preferência, o caixa dele, se ele tem dinheiro, se ele não tem dinheiro e assim por diante. Perdão. Uma outra função básica da administração financeira é a administração de ativos, né? O que ele tem. Então ele vai analisar risco, retorno. Por exemplo, investir no mercado financeiro. Qual é o risco? Qual é o retorno que ele vai me dar? A administração de ativos vai ver se vai avaliar os investimentos que eu fiz, que eu quero fazer, vai gerenciar as finanças e assim por diante. E, finalmente, uma outra função básica da administração financeira, fica entre nós, a pior, né? É aquilo que a gente não quer fazer, é administrar passivo, quer dizer, o prejuízo, né? Então, na administração financeira, a gente vai administrar o passivo, o problema financeiro. A gente vai gerenciar a composição, tentar reduzir riscos e custos e riscos financeiros e assim por diante. Pessoal, só de curiosidade, todo ano, em outubro, a revista Globo Rural, não sei se vocês conhecem, ela faz uma edição extra com as 500 maiores empresas na área do agronegócio, tá? Ela faz uma análise financeira dessas 500 maiores empresas. Ela faz uma análise da administração financeira delas. Então, pega receita, pega lucro, pega investimento, pega passivo financeiro. São, acho que, gente, eu não sei de cabeça, são uns 10 ou 15 itens, e daí ela coloca num algoritmo e determina qual é a melhor empresa brasileira no agronegócio, né? Daí ela tem lá a classe das maiores, que tem as maiores receitas, a classe das mais eficientes, daí as melhores entre as menores e as melhores em cada ramo, por exemplo, semente, agrotóxico, adubo, serviços, varejo que entra no supermercado, etc. Né? Eu gosto de analisar, são umas 100 páginas essa edição extra, e eu vou página por página, né, analiso empresa por empresa, área por área. Eu gosto muito de fazer isso. E uma coisa, sempre, todo ano, já há mais de 10 anos que eu acompanho isso, nossa, uns 15 ou 20 anos que eu acompanho isso, tá? Todo ano eu vejo a mesma coisa. As consideradas maiores empresas, e mesmo as mais eficientes, elas têm normalmente um endividamento alto. Por que isto? Porque a capacidade de gerar receita delas é tão grande que as permite ter um passivo financeiro, um endividamento muito alto.
Porque o banco que vai emprestar, o serviço financeiro que vai emprestar, devido à receita muito grande da empresa, ele acaba tendo uma garantia que a empresa vai pagar. Algumas vezes, algumas empresas têm problemas. Eu me lembro, uns anos atrás, a Sadia foi comprar, ou ela investiu em dólar como um ativo financeiro, para segurar as perdas dela na produção. As receitas estavam diminuindo bastante. E ela teve um problema, porque a modalidade de ativo de investimento financeiro que ela fez com dólar era uma modalidade com muito risco. Quer dizer, se ganhasse, ia ganhar muito, se perdesse, ia perder muito. E ela perdeu muito. Ela praticamente entrou em falência. Então, a administração financeira tem que lidar com planejamento financeiro, controle financeiro, administração de ativo e administração de passivo. Passivo, hoje eu posso falar que 99% das empresas brasileiras têm passivo financeiro, tá? E a gente tem que trabalhar com isso também. Nesse caso lá que eu falei do agronegócio, eu me lembro no último ano, eu acho que, gente, entre as 500 do Brasil no agronegócio, umas duas ou três não tinham passivo financeiro. E normalmente eram pequenas empresas, menores, né, médias, não eram gigantes do setor, e eram empresas familiares. Normalmente, uma empresa familiar, ela tem aversão a riscos financeiros. Então, ela normalmente tende a não pegar financiamento, etc. Os investimentos que ela faz são com dinheiro próprio, com ativo próprio e assim por diante. Gente, e na administração financeira, a gente tem que tomar uma série de decisões, né? Por exemplo, decisão de investimento. Eu compro ativo, compro um novo equipamento, compro uma nova empresa. Como essa compra de ativo vai afetar o fluxo de caixa no futuro? Ele vai aumentar efetivamente o valor da empresa? Eu tenho que tomar decisões de financiamento. Eu preciso buscar recursos? Esses recursos são realmente necessários? Como que eu vou financiar meu investimento, é o de cima ali, com mais baixo custo? E eu também tenho que tomar decisões sobre os lucros, os dividendos, né? Dividendo é o lucro da empresa que é dividido entre os sócios. Eu retenho ou distribuo esses lucros? Eu retenho para fazer novos investimentos, para cobrir um passivo financeiro, ou eu distribuo esses lucros para os meus sócios? Então, a administração financeira, ela tem uma função muito importante em tomar uma série de decisões dentro da empresa. E o administrador financeiro, o que ele faz? E dentro da administração, nós podemos sim tomar esse posicionamento na empresa, né? Dependendo da empresa, ela é chamado de vice-presidente de finanças, olha que bonito, diretor financeiro, gerente financeiro, né? Cada empresa tem o seu nome. Eu não me ligo muito nisso porque ela muda segundo a sua própria hierarquia, né? A função hierárquica. Mas o administrador financeiro, então, a partir dessas decisões que a administração financeira tem que tomar, ele tem várias funções, né? Então, ele faz análise, planejamento e controle financeiro, principalmente relativo ao capital da empresa, aos diferentes tipos de capital da empresa, que a gente vai ver numa aula posterior. Ele é que faz tomada de decisão de investimento e financiamento a partir dessas decisões que a administração financeira tem que tomar. Então, o administrador financeiro é que vai tomar essas decisões. Não é fácil. Aqui vocês podem ver, eu coloquei um organograma hierárquico, né? O administrador financeiro, a direção financeira, normalmente está no mesmo nível dos outros, e ele tem grandes papéis na tesouraria, no planejamento financeiro e na controladoria da questão financeira dentro da empresa. Mas sempre responde à presidência. Como o administrador financeiro, com o que o administrador financeiro trabalha?
Então, dentro daquelas ideias básicas, vamos voltar aqui, de análise, planejamento e controle financeiro, tomada de decisão de investimento e de financiamento, o administrador financeiro tem que trabalhar com orçamentos, previsões financeiras, orçamentos futuros, né? Quando eu falo de orçamento, eu estou falando de orçamento futuro e orçamento que está rolando, né? E ele tem que trabalhar com a administração do caixa, fluxo de caixa, né? Com a tesouraria, administração do crédito, análise de investimento, ir atrás de fundos para investimento, para financiamento e investimento. Ele tem que trabalhar com planejamento financeiro, que ele é muito próximo ao orçamento. Ele tem que trabalhar com custos e ele tem que trabalhar com planejamento fiscal. De novo, eu acho que eu já comentei a aula passada com vocês. Hoje, em termos de impostos, né, a questão tributária hoje no Brasil é extremamente complexa. Extremamente complexa. A gente tem mais de 150 mil atos normativos dentro da questão tributária no Brasil, né? O meu filho está começando a estudar isso dentro de direito e a gente estava comentando. Então, o administrador financeiro também tem que trabalhar com o planejamento fiscal, porque ele tem que pagar todos os impostos de forma correta no momento correto. E é isso quem faz é o administrador financeiro, tá? Fora ele trabalhar dentro de uma empresa, o que mais o administrador financeiro ele pode fazer? Ele pode assumir. Então, tem várias funções. Analista de crédito, consultor financeiro, corretor e analista de títulos, administrador de carteiras, avaliador, analista financeiro, gerente de orçamento de capital, analista de projeto, gerente de caixa, administrador de fundo de pensão e gerente de crédito, entre outros. A partir dos conceitos básicos que a gente tem em gestão e administração financeira, a pessoa pode trabalhar em várias outras áreas diferentes. Ela sempre vai trabalhar com as mesmas coisas, com as mesmas tomadas de decisão. Ela sempre vai fazer controle do que está acontecendo financeiramente numa certa atividade e vai tomar decisões tanto de investimento quanto de financiamento. Então, o administrador financeiro ou gestor financeiro, ele é muito importante dentro de qualquer empresa. E, de novo, eu coloco aquela ideia, vocês podem fazer isso dentro da vida pessoal de vocês também. Só que hoje, a gestão financeira moderna, a administração financeira, ela tem alguns desafios, né? Primeiro, as decisões que a gente tem que tomar de caráter técnico são extremamente complexas, mas não são difíceis. Você tem que levar várias coisas em conta para tomar a decisão. A gente vai ver daqui a pouco decisões estratégicas, não vamos ver. Decisões estratégicas são muito importantes. Elas podem afetar a longo prazo a empresa. Uma pergunta que a gente tem que responder na gestão financeira, administração financeira moderna, até que ponto vale a pena aumentar o lucro às custas do investimento estratégico? Isso é uma coisa que eu quero bater muito com vocês durante a disciplina. Você tem um planejamento mais a longo prazo, até que ponto vale a pena eu diminuir esse investimento a longo prazo para aumentar o lucro agora no momento, tá? E outra coisa extremamente importante, o que a gente tem que se perguntar isso o tempo todo, economizar em setores estratégicos para aumentar o lucro, e isso é um problema, por exemplo, em uma situação agora, como de pandemia, né? As nossas vendas diminuem bastante, por conseguinte, o nosso lucro vai diminuir bastante. O que eu tenho que fazer para equilibrar a empresa? É uma ótima pergunta, porque se eu deixar treinar funcionário,
o funcionário vai performar pior. Se eu deixar de lado a manutenção de ativos, meus equipamentos não vão mais funcionar. Se eu deixar de lado a pesquisa de novos produtos, quando voltar a pandemia, eu não vou ter como concorrer no mercado. Se eu deixar de lado o gasto com assessoria, e a assessoria ela faz a otimização dos nossos processos. Se eu deixar de lado o investimento com novas máquinas, é um problema sério. E as empresas têm que se perguntar isso o tempo todo. E a gestão financeira, ela faz parte disso, ela ajuda nessas decisões. Eu sacrifico o que para aumentar meu lucro? Vale a pena aumentar meu lucro agora, nesse momento? E se eu for sacrificar algo, isso não vai ter um problema a longo prazo? É uma pergunta que a gente tem que responder na administração, principalmente na administração financeira, na gestão financeira. Gente, para terminar a nossa aula de hoje, decisões erradas podem levar ao sacrifício de investimentos estratégicos e ter reflexos muito, muito sérios ao longo prazo. Muitas vezes, essas decisões erradas, elas não vão provocar algo que você vê imediatamente, mas vão atingir de forma imperceptível e lenta ao longo do tempo. E daí vai afetar o futuro das empresas. Hoje é o principal fator de insucesso de negócios aqui no Brasil. Não é o imediato, é o a longo prazo. Muitas empresas, elas têm um lucro muito grande no seu começo e acabam não tomando decisões estratégicas para trabalhar esse lucro a longo prazo. E daí ela vai caindo, 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 devagar e sempre, até que no futuro ela entra em falência, ela acaba, a empresa acaba. Então é muito importante a gestão, a administração financeira, não só nesse momento, mas ela vai ser básica para longo prazo a gente poder manter a saúde financeira da empresa e a empresa existir por mais e por mais tempo. Gente, vamos voltar. Dúvidas, pessoal? Oi, Jéssica, que bom vê-la aqui ao retorno. Oi, Patrícia. Quando eu estou apresentando os slides, eu não consigo ver vocês, é muito estranho. Mas tudo bem. Vamos lá. Dúvidas? Alguém tem uma dúvida? Foi muito complexa a aula de hoje? Não, na verdade foi bem. Você explica bem, professor. Eu não fiquei com nenhuma dúvida no momento. Agora, se vier a surgir alguma dúvida, eu entro em contato via e-mail. Não, à vontade, gente. Estejam à vontade via e-mail, fale com o professor, aquele lá do AVA. Estejam à vontade. Eu não garanto que eu vou responder na hora, gente, porque eu ganho um monte de mensagem o tempo todo, tá? Algumas vezes demora um pouco mais para responder, mas eu vou tentar. Se até a aula seguinte não me responder, no começo da aula fala assim, professor, eu mandei um e-mail para o senhor não me respondeu. O senhor pode me responder a dúvida agora? Posso. Tem outra coisa, né? Eu, infelizmente, não sei tudo. Gostaria de saber tudo. Mas, infelizmente, eu não sei tudo. Vamos lá. Mas a gente tenta responder. Pessoal, eu quero que vocês, assim, prestem bem atenção nessas primeiras aulas, porque ela é o básico para a gente entender o resto, tá? Então, a gente está indo devagar, com paciência, passo a passo, porque se a gente não pegar bem essas primeiras aulas, o resto vai ser complicado, tá? Então, estudem de novo, peguem os slides. Quando eu colocar a gravação, vejam a gravação de novo. Tá bom, pessoal? Se ninguém tem dúvida, eu gostaria de lembrar a vocês que vocês têm que entrar na atividade de frequência. A da aula de hoje ficará aberta para vocês, quarta, né? Ficará aberta para vocês até terça-feira da semana que vem, às 23h59. Quer falar algo, Rivelino? Não? Professor,
Eu não consegui fazer a da semana passada. Tá tranquilo, professor. Obrigado. Quem que tá falando? João ou Rivelino? Quem que não fez? Acho que a gente falou ao mesmo tempo. Eu não fiz. Tá, o João não fez. João, infelizmente, falta, porque vocês têm uma semana. Agora apareceu o lado ruim do professor Klaus, né? Todo professor tem que ter um lado ruim também, né? Gente, eu deixo disponível uma semana a atividade de frequência, tá? E acreditem em mim, leva 5 minutos para fazer. Não mais do que isso. Por isso eu sempre falo, peguem agora, a aula vai até as 11, são 10h20 agora. Pegue 5 minutos, entre lá, eu garanto que vocês vão responder em 5 minutos isso, tá bom? Então, quem não fez e já passou o prazo, me desculpe, gente, aí é o lado ruim do professor Klaus. O professor Klaus não é todo bonzinho, não, tá? Deixando bem claro, algumas vezes ele é bonzinho também. Mas, João, são regras, tá? Você tem que levar em conta o seguinte, o professor Klaus, olha o nome dele, Klaus Dietersalter. Ele é engenheiro, filho de alemão. Ele segue regra. Ele segue regra. Uns amigos meus querem me convidar para comer um churrasco na casa deles, e eu disse, só que eles fizeram uma observação. Aquele alemão não vai quebrar a regra, não pode aglomeração, então ele não vai na nossa casa comer churrasco. E é realmente assim. Vocês têm uma semana para fazer a atividade de frequência, prestem muita atenção nisso. Realmente não é complicado, em 5 minutos vocês fazem, eu diria, termina a aula e vai fazer a atividade de frequência. Tá bom, pessoal? Então não se esqueçam disso. Mesmo que vocês errem a pergunta, vocês vão ganhar frequência. Mesmo que errem, não precisa obrigatoriamente acertar. Eu só falo assim, preste muita atenção, é bom para a saúde, para bom entendedor, meia palavra básica. É que nem eu tinha colocado a alternativa certa, só que daí eu mudei a alternativa depois. Aí eu fiz, tipo, meu Deus, eu não fiz isso. Mas era A e no fim eu marquei a E. Bom, acontece. Por isso, pensem bem em fazer. Ela não vale nota, atividade e frequência, só vale presença, né? Falta ou veio ou não veio para a aula. Mas estejam de olho para não perder de novo, tá bom, pessoal? Vamos lá, então, até a semana que vem. Eu agradeço a presença de vocês, ver essas carinhas. Queria que todos mostrassem as carinhas, né? Mas eu já fico feliz por vocês que estão aqui na nossa aula. Estejam à vontade para entrar em contato se for necessário. Quero ver vocês na próxima quarta-feira, 9h da manhã. Vai estar lá o link, já pelo menos com um dia de antecedência, e toda a matéria. Não se esqueçam de ver aquele material complementar. Gente, eu estou escolhendo a dedo o material complementar que eu coloco toda semana para vocês. A dedo. Eu gasto um bom tempo escolhendo aquele que vai dar mais retorno de conhecimento para vocês. Tá bom? Então aproveitem. Até a semana que vem, pessoal. Tchau, Até professor. lá. Boa semana. Tchau, professor. Obrigado. Boa semana. Então, Tudo bom. boa semana para vocês. Tchau, tchau.